Eu estava pensando uma coisa, irmãos, sobre o conselho que minha mãe sempre nos dava no culto doméstico. Nós devemos aprender as coisas boas e as ruins. As boas nós devemos aprender para praticar. E as ruins nós devemos aprender para nos defender. Essa segunda parte do espírito político, né? A segunda parte, espírito político. Então, é uma coisa que não é... Então, a nossa leitura foi Efésios 5, né? E nós sabemos que o livro, a carta de Efésios, isso é uma revelação, né? Se não tem nenhum teólogo que vai te trazer isso, mas isso é uma revelação da palavra, que diz, começando do versículo 15, né? Versículo 15. Então vamos ficar de pé para uma palavra de oração. Versículo 15, capítulo o 17. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai Celestial, por esta manhã que o Senhor tem nos concedido, para que juntos possamos nos reunir em torno da Tua Palavra, alimentando assim a nossa alma, Pai, alimentando-nos com Tua Santa Palavra. E assim nós recebermos as vitaminas necessárias para que a gente possa ter saúde espiritualmente, termos saúde espiritual. Pedimos a Ti a Tua bênção, a direção do Teu Espírito Santo. Continue a falar conosco, Senhor. Ó Deus, continue a interpretar a palavra para nós. Pois nós te pedimos as Tuas bênçãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Efésios, capítulo 5, versículo 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Agora observe esse versículo 19, né? Ele é muito interessante. Falando entre vós em salmos, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando no Senhor no vosso coração. Que Deus te abençoe. Poder sentar? Que Deus te abençoe. Interessante como o louvor, né? Como o cântico, salmos, ele está ligado à paz na alma. A pessoa pode até não ter voz boa para cantar, mas não tem como ela não adorar sem cantar. Ela pode não ter dom para cantar, né? Para vir na frente, para poder levantar a igreja para
a adoração, né? Mas ela também não tem como ela estar em paz com Deus se ela não cantar. No mínimo, ela assobia, né? Ou até mesmo faz só o bico, né? Não sai nada, mas ela está. Então, é muito digno até de uma reflexão, né? Sobre isso. Falando entre vós. Aí você já viu alguém murmurar, salmodiando? Você já viu alguém falar mal de alguém cantando? Já viu alguém? Já viu essas coisas, né? Não, né? É difícil, né? Foi isso que o Espírito... Tem coisas que estão na entrelinha que a gente fica analisando, né? Eu vou começar aqui fazendo uma base para os minutos que nos restam. E eu vou começar com o quarto selo, o parágrafo 101 até o 103. Quarto selo. 101 até o 103. Que tem como uma mensagem que traz que diz o seguinte: a palavra fora de seu lugar traz pragas. Elas trazem pragas. A palavra fora do lugar, do seu lugar, elas trazem pragas. E a palavra no seu devido lugar, no seu devido tempo, na sua devida hora, elas trazem bênçãos. Mas a mesma palavra, fora do lugar, elas trazem pragas. E o Mombrana está se referindo a isso aí com a arca no arraial dos filisteus. A arca no arraial dos filisteus. E nós temos que ver isso de maneira sensata, inteligente, né? Que eles conquistaram a arca de uma maneira legítima. Eles venceram a batalha. E eles conquistaram a arca, foi como despojo. A arca do Senhor foi como despojo. E é muito interessante que quando a arca do Senhor chegou no arraial de Israel, os louvores foram tão fortes, o brado foi tão forte, que a Bíblia diz que a terra estremeceu. E os filisteus daqui disseram: o que é isso que está acontecendo no arraial de Israel? Aí se levantou um e disse assim: se hoje nós somos fortes,
homem, nós vamos ter que ser homem. Porque isso aí é o Deus de Israel visitando o arraial deles. Nós temos que ser fortes. Porque é o Deus de Israel que está visitando lá, né? E o brado foi uma coisa, né? Se batalha se ganhasse no grito, Israel tinha ganho já. Se batalha se ganhasse no grito, Israel já tinha ganho. Porque que teve muita adoração na hora lá, teve, né? Mas aquilo não fez com que Israel vencesse aquela batalha. Então a gente tem que pontuar isso, né? Eles não furtaram a arca, eles conquistaram aquilo. Agora, tem certas conquistas que é melhor não ter conquista, né? Tem certas vitórias que é melhor não ter, melhor perder do que ganhar. Porque esse ganho trouxe pragas para o povo, para a nação filisteia. Essa vitória trouxe pragas, né? E a ponto que chegou um tempo que, olha, essas hemorroidas que está acontecendo aqui é problema, é a arca aí, né? Então, a palavra fora de seu lugar. Porque a palavra, ela tem um lugar. Ela tem um posicionamento, ela tem um lugar para ela estar. Então, o inimigo tinha entrado e tomado a arca do Senhor. E eles a tomaram e a colocaram ante Dagom, e Dagom caiu em sua presença. E a levaram a outra cidade, e as pragas apareceram. Aquela foi a pior coisa que eles tiveram em suas mãos ali embaixo. A pior coisa que eles tiveram em suas mãos foi a arca. E a melhor coisa para o povo de Israel é a arca no seu lugar. A melhor coisa, porque, olha, mesmo que seja a palavra, a mensagem, mas ela aqui na mente, ela não está no seu lugar. E aqui na mente ela vai trazer pragas, muitas pragas para a vida do homem. Ela aqui. Ela tem que estar aqui. O lugar da arca é no coração. Entendeu? É do coração que vai, né? Então, não é na mente. Na mente não é o lugar para a arca repousar. A arca tem que estar no coração. A palavra tem que estar. Então, foi a pior coisa que eles tiveram em suas mãos ali embaixo. E eles não podiam se livrar daquilo. Olha só. Porque ela estava fora de seu lugar. Eles não tinham como se livrar. Por quê? Será que lá entre os filisteus não tinha sacerdote? Tinha. Eles tinham sacerdotes. Eles eram religiosos também. Eles tinham o templo. Eles tinham um Deus, que era o Dagom. Tinham o sacerdote, tudo. Mas o sacerdote não podia tocar ali. Não podia. Se ele tocasse, ele morria. Né? Agora veja que coisa interessante. Aquela revelação que eles tiveram, né?
Eu digo que foi uma revelação. Eles pegaram a arca e colocaram num carro, e o boi, um carro, e o boi foi, né? E o boi foi sozinho, o boi sabia o caminho. É a natureza, né? É um dos assuntos dessa mensagem nova, né? Deus em seu universo. Não teve nenhum guia. O boi sozinho voltou. E o boi fala do sacerdócio, né? O boi fala do sacerdócio. O instinto que Deus pôs naqueles animais sabia o lugar correto para a arca estar. Mas foi direitinho para Israel, né? Foi direitinho, caminhou direitinho, né? Aí Davi quis fazer aquilo, deu morte. Davi quis fazer, ele disse, não é assim. Não é a natureza, não é um instinto que vai levar, não é um animal que vai levar a arca para Jerusalém, para o templo, para o lugar correto. Disse, é ministério, é ofício no homem. Então, tem que ser sacerdote. Não é o tipo. O boi era um tipo. Tem que ser o sacerdócio mesmo, o homem. Aí ninguém morreu mais. Aí teve Pentecoste, teve alegria, teve tudo. E a arca voltou para o seu lugar, né? Mas agora havia uma inteligência. Havia uma inteligência. Havia as escrituras. O boi foi pelo instinto. Era tudo que os filisteus tinham, era isso. Não tinha como eles mandarem chamar lá um sacerdote, que ia ser humilhação para eles. Então, só isso aqui, irmão, só isso aqui, se a gente analisasse isso aqui, como vou dizer, não ler, mas estudar isso aqui, né? Para você estudar, você teria que pegar as escrituras, para ler nas escrituras, e meditar, e entrar no espírito da palavra. Aí você iria estudar e aquilo desceria para o seu coração, pronto. Já está aqui formado a mensagem, o estudo da escola. Só nisso aqui. Mas como a gente não se satisfaz, a gente quer mais, então vamos mais. Vamos entrar aqui. Perdão, falta concluir aqui. Agora eles a colocaram sobre um carro de bois e começaram a voltar. E quando Davi viu a arca vindo, vocês sabem o que ele fez? Ele ficou tão cheio que seu cálice transbordou. É claro que você sabe que isso aqui, essa primeira parte, não foi nos dias de Davi. Você sabe disso, né? Foi lá nos dias de Samuel, né? Do profeta Samuel, o Saul, o Eli, né? Os dias do rei Saul, né? Eli foi. Eli, o coração dele foi com a arca, né? Foi com a arca.
quando trouxeram a mensagem que Israel tinha perdido a batalha, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Seus filhos também morreram, né? Mas veja, é um outro assunto de Deus em continuidade. Mas nós não vamos entrar nisso. Deus em continuidade. Aqui no 102, então ele faz menção de Davi. Quando Davi viu a arca, o seu coração transbordou. Seu coração transbordou. Seu cálice, né? Transbordou. O estímulo, o vinho. O vinho. Mas mesmo ele, o cálice, disse Davi, né? No Salmo, né? Meu cálice transborda. Mesmo o cálice transbordando e ele estando bastante estimulado, aquilo ainda não era a vontade perfeita de Deus. Então, outra coisinha que se você estudar, não só ler, mas estudar isso aqui, você vai ver que só pode ter o estímulo, mas mesmo assim ainda não está centralizado nas Escrituras. E o estímulo, mesmo o cálice transbordando e tendo o movimento, aquela alegria toda, que eu creio que era do Espírito, mas não estava perfeitamente alinhada, centralizada, então teve morte. Teve morte e aí Davi, como espiritual, parou. Ele não insistiu. Essas coisas assim mexe muito comigo isso aí. Viu uma morte só e ele parou, ele não esperou que outros morressem. Ele viu uma morte só. Então ele discerniu que aquilo havia algo errado. Então ele, antes que houvesse outra vítima, ele parou. Antes que morresse mais alguém, ele parou. Já o espírito político é diferente, né? Ele não se importa com quantos morram. Não se importa com isso. Eles vão embora e continuam e vão morrendo e eles não se importam com isso. Mas ele parou. Então, quando ele viu a palavra sendo revelada de volta em Israel, ele dançou no espírito. Ao redor e ao redor e ao redor e ao redor e ao redor, assim. Sim, seu cálice transbordou. Veja por quê. Ele viu a palavra retornando. Acho que isto faria qualquer pessoa ficar um pouco estimulada quando eles veem após todos esses anos. Agora, eles a colocaram sobre um carro, né? Acho que isto faria qualquer pessoa ficar um pouco estimulada quando eles veem após todos esses anos. E então a verdadeira palavra, através da promessa que seria sendo trazida e vindicada. Que tempo? E o Mombrana responde, que tempo? Quarto selo, parágrafo 101 a 103. Vamos cavar mais um pouquinho e vamos chegar na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Eu
Estava pensando, irmãos, naquilo que o irmão Brana fala, sobre Jesus gastando o seu poder, Jesus gastando o seu poder numa figueira, numa árvore. Sendo que lá em Israel, tinha tantos paralíticos lá, tantos cegos, tantas pessoas cegas, tantas pessoas paralíticas, leprosas, tantas pessoas que precisavam tanto daquele poder. E Jesus veio e gastou aquele poder amaldiçoando a árvore que não tinha fruto, só tinha folhas, né? Quando eu estava lendo isso aqui, me veio esse pensamento. Então, parágrafo 344. Parece uma coisa assim que não tem nada a ver, mas eu espero em Deus que Deus fale com os irmãos da mesma maneira que falou comigo aqui. Quando Deus, João Batista foi cheio do Espírito Santo com 6 meses de idade. Pode negócio dele? O que é que eu fiquei pensando? Para que isso? Por que encher um bebê ainda no ventre da mãe? Por que encher? Deus gastando seu poder, né? O que é que um bebê no ventre da mãe, cheio do Espírito Santo, com 6 meses, para que isso? Por que isso aí? Estão entendendo o que eu pensei? O que eu raciocinei? Para quê? Não podia falar, não falava ainda, nada. Era só um bolo de carne. Não tinha nem alma e nem espírito ainda. Para que isso? Sendo que no nosso mundo tinha pessoas que poderiam receber aquilo e já começarem a fazer uma obra para Deus. Porque será que Deus gastou seu poder como ele fez com a árvore? Penso que não, né? Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz. Então, quando Deus o tocou no seu nascimento, ali no passado, ele recebeu o Espírito Santo 3 meses antes que ele nascesse. Sim, Senhor. Quando Maria subiu até ali, agora a gente vai começar a entender isso, né? Tinha uma outra mulher chamada Maria, que também já estava grávida. Uma outra mulher chamada Maria, e tinha uma mulher, a outra mãe chamada Isabel, que estava com seu bebê morto. João Batista estava morto. Então, quando Maria subiu até ali, João contava com 6 meses de idade no ventre de sua mãe e nunca tinha
aqueles pequenos músculos não tinham se movimentado ainda. E Maria estava com medo. Provavelmente ele quis dizer Isabel, né? Os pequenos músculos estavam crescendo, mas ela não podia sentir nenhuma vida. Isabel. Ela não podia sentir nenhuma vida. A mãe dele, mais exatamente. E quando Maria subiu, aí Maria estava carregando também um corpo, né? Um pedaço de carne dentro dela. Mas só que aquele pedaço de carne que estava em formação, estava se formando ainda, ele tinha sido gerado pela vida. Então, uma estava transportando a vida em formação. Estava se formando ainda. E a outra carregava também um pedaço de carne, mas gerada pelo sexo. Estava morta. Não sei se os irmãos já leram essa mensagem. Tem uma coisa lá muito séria, viu? Muito profunda aí nessa mensagem nova. Quando o irmão Brana diz que quando você se recebe o batismo, o novo nascimento, você passa a possuir o sangue de Deus na sua vida. Não sei se os irmãos já leram isso aí. Isso é muito forte, né? Então, quando Maria subiu, então Isabel estava preocupada, estava num tempo de crise, né? Porque os músculos não se movimentavam, não tinha vida. Aí chegou a Maria, uma jovem, e quando Maria subiu e a tocou e a abraçou, colocou seus braços e impôs as mãos sobre ela. Maria fez uma imposição de mãos, né? Uma imposição de mãos, está vendo? E disse: Deus me tem falado e eu vou ter um bebê também. E Maria perguntou: você e o José já casaram? Vocês estão casados? Vocês casaram e nem me disseram. Você e José estão casados, Maria? Maria, o que foi que aconteceu, Maria? Você e José estão casados? Não. Maria, como pode ser isto aí? Olha, Isabel, prima, o Espírito Santo fez sombra sobre mim. E será criado em mim o Filho de Deus. E o seu nome será Jesus. Ele será o Filho de Deus. E tão logo essa palavra foi falada,
o pequeno João começou a saltar e a gritar e a pular no ventre de sua mãe. Aí ele foi cheio do Espírito, né? Foi ressurreição com o Espírito Santo. E se lembra nessa mensagem nova do menino que disse que cria em Deus, mas ele queria ver Deus? Era possível ver Deus? E ele perguntou para a mamãe disse, não, eu não sei te responder. Ele perguntou para o papai, e o papai não sabia. Ele perguntou para a professora da escola dominical, a mestra, ou o mestre, também não sabia. Disse, eu vou perguntar para o pastor. Perguntou para o pastor e o pastor não sabia. Aí ele foi pescar com o ancião, depois de uma tempestade. Ele disse, eu vou lhe fazer uma pergunta que ninguém soube me responder. Aí fez a pergunta para o pescador. E o pescador começou a chorar. E ele disse, meu filho, eu vejo Deus estou há 25 anos vendo Deus. Estou há 25 anos vendo Deus. E o Mombrana conclui dizendo, o tanto que houver de Deus por dentro de você é o tanto que você verá Deus por fora. O tanto que houver de Deus por dentro de você. Quando Isabel ouviu aquele nome, e o menino foi cheio do Espírito Santo, ressuscitou e foi cheio do Espírito Santo, o tanto de Deus que estava dentro de Isabel fez com que ela visse Deus por fora. O tempo já correu. Então é tão importante, porque o tanto que você vai ver Deus pelo lado de fora, é o tanto que tiver Deus dentro de ti. O tanto que tiver Deus dentro de ti é o tanto que você vai ver Deus, o Espírito de Deus, né? O tanto que tiver o Espírito de Deus dentro de ti é o tanto que você vai ver Deus pelo lado de fora. A mãe não sabia, o pai não sabia, a professora da escola dominical não sabia, o pastor não sabia, mas aquele pescador sabia. Responder para o menino, eu estou há 25 anos vendo Deus. Eu vejo Deus na doença, eu vejo Deus no corona. Tem gente que não viu Deus no corona. Eu vi. No Covid, né? Eu vi. Quantas vezes eu vi Deus saindo aí nessas ruas sozinho, só eu e o motorista, e ruas desertas. Aí todo mundo dizendo que ia ali, né? E eu repreendendo aquilo no meu espírito, para mim não apanhar aquele medo, que baixou um medo no povo. O tanto de Deus que você vai ver Deus numa tempestade, você vai ver Deus numa crise. Na verdade, você vai ver Deus em tudo. Você vai ver Deus em tudo, em tudo, em tudo. O tanto que você tiver de Deus dentro de ti, tiver esse Espírito dentro de ti, você vai ver Deus.
Você vai entender que tem certas coisas que Deus não te dá explicação. Você tem que aprender isso aí. Você que gosta de tudo bem explicado, pois é, tem certas coisas que a soberania dele diz, cala-te. Te cala. Agora, eu sei que o mesmo Deus que guiou o boi, trazendo a arca de volta para Israel, o mesmo Espírito, o mesmo Deus que deu aquele instinto, foi o mesmo Deus que estava em Davi. E o mesmo Deus que estava nos sacerdotes que levaram a arca de volta para Jerusalém. E o mesmo Deus que está conosco nesta manhã. Porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Isso é uma grande revelação, uma das primeiras revelações que Deus deu para o irmão Brana. Foi isso, Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Agora, quando você tem isso aqui, não vai te fazer muito bem. Mas quando aquilo está aqui dentro, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí você lê fatos que aconteceu há 2, 3 mil anos atrás e você vê isso hoje. O mesmo Deus atuando da mesma maneira, fazendo as mesmas coisas. Você vai vê-lo nesses últimos dias tranquilamente. É difícil, por isso que Deus me deu e certas coisas na oração que Deus dá até a qualquer hora. Mas, para mim, terça-feira, foi uma das coisas que Deus falou comigo. É fácil, mostra-nos o Pai, né? É fácil ver o Pai quando tudo vai bem, quando tem saúde, quando tem emprego, quando o casamento vai bem, quando o casamento vai bem, sem crise, né? Quando a igreja está tudo bem, não tem ninguém bicudo, é fácil ver Deus. Eu quero ver Deus é quando o negócio está... Quando o barco está jogando para lá e para cá e joga, e as ondas de 3, 4, 5 metros de altura jogam o barquinho, vai lá, vai cá, e aquele enjoo, aquele desconforto. Quando você sabe que pessoas não crêem no que você fala, que você prega, e mesmo assim você tem que pregar de qualquer jeito e ir embora. Você não pode parar. Você não pode parar. Se parar, cai. Então, ver Deus em crise, aí é que vai ver o tanto de Deus que está dentro. Não faz aquela bajulação, dá isso, dá aquilo. Fica, não vou dizer que não vá, né? Para concluir, para aqui, 47 da mensagem, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. 47. E ouça, mulheres, você que pensa que porque você colocou seu nome na igreja, está tudo certo. A Virgem Maria estava com eles no Pentecoste, né? Agindo como uma mulher bêbada. E se Deus não permitiu que a Mãe de Deus entrasse no céu sem receber o Espírito Santo, como você vai fazer algo menos do que isso?
Então, quando Maria estava grávida, ela não tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. Ela estava carregando Deus, o corpo de Deus. Ela estava carregando a vida, mas ela mesma ainda não tinha recebido. Mas ela estava carregando um pedaço de 6 meses dentro dela, de uma criança, que era o corpo em formação. Não, 3 meses, né? Tinha diferença de 3 meses. Só tinha aquela coisinha lá. Não tinha muita coisa lá dentro do ventre de Maria. Só tinha uma coisinha, mas aquilo era 100% Deus. Agora, se Deus não permitiu que a mãe de Deus entrasse no céu sem receber o Espírito Santo, como você vai fazer algo menos do que isso, irmã? Como? Está isso certo? Você pagará o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Eles disseram: ora, esses homens estão cheios de vinho novo. Eles estão cheios de vinho novo, né? Estímulo novo, né? Lá, as mulheres e todas elas, você já viu um homem bêbado? Está tudo bem com ele, cambaleando contra as coisas. Está tudo bem. Está vendo? Ei, mas fala demais. Canta. O homem, quando está bêbado, ele faz coisa que sóbrio ele não faz. Canta, pega ali, canta, meu Deus. Aí ele fica manso, ele fica educado, ele tropeça. Aí ele pede desculpa, pede perdão. E aquela coisa que ele bom não faz. Ele sobra, ele é brucutu. Mas quando ele está embriagado, o Mombrana pergunta: você já viu um homem bêbado? O Mombrana nasceu vendo gente bêbada. Está tudo bem, está vendo? Bêbado diz: não nos embriaguemos com bebida forte, que morde como uma víbora e pica como uma serpente. Tem coisa que é tão forte que é melhor você não ouvir. Tem coisa que é tão forte que é melhor você não ver. Nesse sentido, é melhor ser cego e surdo. Porque o problema é quando você vê muito e quando você ouve muito. Então, mas nos embriaguemos com o espírito bêbados. Então, embriague-se com o amor de Deus até que você possa... Louvado seja Deus. Até que você possa esquecer tudo sobre o passado. O vinho, o Espírito Santo, o estímulo, ele faz você esquecer de tudo do passado. E eu pus aqui, uma amnésia saudável.
amnésia saudável. Esquece tudo do passado. Quando está falando esquece tudo do passado, é das coisas ruins, porque a gente tem um armazenamento, né, de não sei quantos tera, e vai. Mas é muita coisa acumulada. E aquilo não deixa a gente prosperar. Não deixa a gente evoluir, não deixa a gente crescer. Então, esquecer tudo sobre o passado e saiba apenas o que Deus está fazendo agora. Só o que Deus. Viva por hoje. Deus em sua palavra. Sim, Senhor. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se passar daqui, vai extrapolar. O tempo já venceu. Que Deus te abençoe. Soberano Deus, nosso Pai Celestial, eu sou grato a Ti, Senhor. Alguns dias atrás, uma ovelha entrou no escritório e começou a se justificar sobre um comportamento que ela tem aqui. E quando ela disse para mim, até então, quando eu estava ouvindo, eu pensei, isso não é tão importante assim, mas para ela era importante. Para mim não era importante, mas para a ovelha era importante. E ela disse, não, para que os irmãos não pensem. Aí antes dela terminar a frase, disse, irmã, nós não pensamos nada. Eu não penso nada. Mas ela voltou a insistir, não, mas para que os irmãos não pensem. E eu voltei a repetir para ela, nós não pensamos nada. Eu não quero pensar nada e me recuso a pensar coisas ruins de outras pessoas. Então, sou agradecido a Ti e não saiu o que eu queria, o que eu tenho 3 páginas anotadas, mas eu acho que saiu o suficiente das coisas que eram para serem ditas. E de alguma forma, se foi o Senhor que inspirou, então o profeta Isaías disse que nem a tua palavra não volta vazia. Então ela não vai voltar vazia, ela vai encontrar um lugar, um coração, e ela será vivificada nesse coração, e ela vai ajudar as pessoas. Porque às vezes, coisas que eu acho é importante para mim, talvez não seja importante para os irmãos. Talvez seja Deus falando só para mim. Talvez não seja. Porque a gente perdeu um bebê ainda no feto, ainda no ventre, sem nem mesmo a gente ter contato físico com eles é uma coisa. Mas perder um filho depois de criado,
depois de adulto, quando ainda é jovem. Então é uma coisa um tanto quanto difícil. O único que perdeu o filho, porque entregou espontaneamente aquele filho para morrer, foi o Senhor. Mas porque o Senhor também iria ressuscitá-lo. E teria, para a formação da tua família, Senhor, seria necessário que o cordeiro morresse e ressuscitasse ao terceiro dia, para que pudéssemos estar aqui nessa manhã, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, e recebendo essa palavra na nossa alma, que o Senhor não faz nada sem que antes revele seus segredos a seus servos, os profetas. E o Senhor revelou os seus segredos ao seu servo. E nós somos agradecidos por esses segredos. E a cada dia, Pai, a cada dia, quando nós lemos a mensagem, eu posso ver Deus no nosso dia, Deus falando. Não importa quantos anos foram lá atrás, mas nós continuamos a ver que o Senhor é o mesmo ontem. O Deus de ontem é o Deus de hoje e é o Deus de amanhã. Então eu quero ver Deus. Eu quero que o Senhor me ajude a te ver. Mostra-me o Pai. Mostra-me o Pai, Senhor. Mostra-nos o Pai, isso é o suficiente. Não importa o que esteja acontecendo comigo. Não importa a fase da minha vida. Não importa as minhas lamentações. Não importa as minhas reclamações. Mas o que eu quero mesmo é ver o Pai. Eu quero te ver. Eu quero ter segurança que é o Senhor que está fazendo isso. Eu quero ter segurança que é o Senhor que está enviando esse peixe para me engolir, para me baldear na praia. Eu quero ter segurança que é o Senhor que está me levando para a cruz, para o Calvário, como Pedro tinha aquela segurança. E ele não quis ser crucificado como o Senhor. Ele disse: crucifica-me de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. Ó Deus, que eu possa ver, que nós possamos ver Deus em todas as circunstâncias de nossas vidas. Quando Deus estiver nos disciplinando, porque somos filhos, que a gente possa ver que essa disciplina é porque somos filhos. É porque saímos da palavra. E Deus quer nos trazer de volta para a palavra. Deus quer renovar esse estímulo, esse vinho, esse estímulo da revelação, como tínhamos lá atrás, Senhor. Quando líamos a mensagem, chorávamos, glorificávamos a Ti, ó Pai. Nós víamos Deus ali naqueles dias e queremos continuar a Te ver nesses dias, até que o Senhor venha nos arrebatar. No nome de Jesus Cristo, leva Teus servos em paz, guarda e livra de todo mal. Mas se o mal vier até eles, lhes dê graça para suportar os dias mal. No nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Jesus te acompanhe. Deus abençoe a todos. É a minha oração.